Meus irmãos, hoje à noite nós teríamos um companheiro para nos trazer a palavra, mas infelizmente o bichinho já agora esqueceu. Ele esqueceu, eu disse, então deixa, eu vou para a cruz então, eu vou para o sacrifício. E eu fiquei pedindo a Deus e folheando o meu material, pedindo uma palavra para a gente refletir hoje à noite. Eu que me veio, entre tantas coisas que eu estava olhando, tocou o meu coração, foi esse texto de 2 Samuel 21:15 a 17, o qual vou repetir a leitura, que foi lida como oficial. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 3,600 gramas de cobre, e que cingia uma espada nova, eis que tentou ferir Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Meus queridos e amados irmãos, olhando para esse texto, a gente colocou um tema para a reflexão, cujo é socorristas de Deus diante das batalhas da vida. Você pode até dizer, pastor, não estou entendendo nada. Daqui a pouco você vai entendendo, refletindo na mensagem da noite. Socorristas de Deus diante das batalhas da vida. Esse texto não se sabe por certo se foi no final da vida de Davi. Bem verdade, acredito que talvez foi no meio do caminho, quem sabe na sua meia idade, porque ele enfrentou muitas batalhas, muitas pelejas, e Davi sempre vitorioso nas suas pelejas. Se você atentar bem para a história de Davi, você verá que Davi nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma batalha. O que na tipologia bíblica aponta ele como Cristo, tipo de Cristo. Porque Cristo nunca perde batalha, nunca perde batalha. É por isso que lá o homem de Deus, Moisés, ao entoar um cântico, quando saíram do Egito, ele chamou o Senhor de varão de guerra. Porque Deus, ele não perde batalha de forma alguma. E Davi, ele foi um moço que teve a ajuda de Deus desde novinho, tendo responsabilidades, cuidando das ovelhas de seu pai, e ele foi adquirindo experiências naquele apacentar das ovelhas, livrando as ovelhas de vários perigos, alimentando as ovelhas, guiando as ovelhas para lugares onde elas pudessem beber uma água boa, para matar a sede das mesmas. E Davi foi tendo experiências maravilhosas cuidando das ovelhas. Com o passar dos dias, ele começou também a pelejar, a batalhar, já comandando o exército de seu sogro Saul. E naquelas batalhas que ele saía, sempre foi vencedor. Quando ele fugiu de seu sogro Saul, ele ficou no meio de um povo que era inimigo de Israel, mas saindo a peleja com aquele povo, Deus também fez Davi ser vitorioso nas batalhas. Então, meus irmãos, o que importa para nós não é saber se foi no finalzinho da vida que aconteceu esse episódio, se foi no meio da vida de Davi como rei de Israel. O que importa para nós é saber que está registrado na Bíblia e tem lição de Deus para o nosso viver aqui na face da terra.
Quando nós olhamos para este texto lido nesta noite, no versículo 15, a gente observa a expressão: tiveram mais os filisteus uma peleja, uma batalha contra Israel. Esta não foi a única batalha que os filisteus tiveram com Israel. Observe o artigo indefinido, uma. Houve várias batalhas, várias pelejas. E Deus, quando o povo entrou na terra prometida, a ordem de Deus era para ele aniquilar todas as nações. Mas a própria Bíblia diz que eles não destruíram as nações e ficou resquício das nações. E as Escrituras Sagradas dizem que Deus deixou para provar a Israel se eles seriam obedientes aos seus mandamentos. Então observemos, meus queridos e amados irmãos, que as batalhas que Israel travou contra os filisteus não foi somente uma, mas foram variadas. E a gente, quando vê esta expressão bíblica, a gente entende o seguinte: que as batalhas sempre surgem contra nós. Ninguém pense por ser cristão que está livre de batalha. Agora sou um cristão. Eu, quando estava no mundo, era luta em cima de luta, peleja, batalha, era tanta coisa terrível na minha vida, e agora eu vou ter um descansozinho e não vai ter mais batalha na minha vida, porque agora eu sou crente. Sou crente e agora eu estou livre de todas as batalhas, as pelejas do dia a dia da minha vida. Não, de forma alguma. Agora é que vem batalha, agora é que vem peleja na nossa vida. A Bíblia, as Escrituras Sagradas apontam pela revelação do Santo Espírito de Deus sobre a pena do apóstolo Paulo, diz que nós fomos chamados para sofrer. Não fomos chamados para ter uma vida regalada, sombra, água fresca, deitado numa redezinha, porque a vida agora vai ser boa demais. Não. A revelação bíblica é de que nós fomos chamados para sofrer. Não fomos chamados para ter uma vida boa, de descanso não. 100% descanso não. Então as batalhas não sempre surgirão na nossa vida como cristãos. Nós estamos aqui na terra pelejando, batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos, conforme está lá na epístola escrita por Judas, o servo do Senhor. Então nós estamos aqui, fomos convocados pelo Senhor, aceitamos entrar no exército de Deus. Ele é o nosso comandante superior, e por aceitar entrar nesse exército de Deus, nós estamos aqui pelejando, batalhando. Cada dia nós estamos vencendo uma batalha. Cada um dos que estão aqui nesta noite tem uma batalha diferente. Ninguém tem batalha igual. Cada um tem uma batalha diferenciada do outro. Mas o que importa, irmão, é que Deus está conosco, arvorando pelo seu Espírito a bandeira da vitória. Ele não nos deixa só diante das batalhas da vida que sobrevém em nós. Ele está conosco. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Às vezes você olha para o seu lado, não vê o seu cônjuge, não vê seu genitor, não vê seus irmãos carnais, você não vê o pastor, não vê outros obreiros, não vê um irmão, uma irmã da igreja, quem sabe do seu lado, você olha assim: mas cadê o meu irmão e minha irmã? Cadê o meu familiar? Mas Jesus está com você. Você pode não ver, você pode pensar que você está sozinho na batalha, mas Jesus está com você para lhe fazer saltar muralhas contra os seus inimigos diante das batalhas da vida. Meus amados e queridos irmãos,
Quando nós vamos aqui para Romanos capítulo 8, e o versículos 35 e 38 e 39, a gente vê algumas batalhas que a gente peleja. Quem nos separará do amor de Cristo? Uma pergunta. Aí já começam as batalhas. Será que é a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Quem sabe tem crente em alguma dessas batalhas aqui? Quem sabe tem crente que saiu de cá no culto de ceia e a tribulação bateu na porta da sua casa? Bateu e nem pediu licença para entrar. Ela bateu, chutou a porta do seu coração e adentrou para lhe perturbar. Mas diante das tribulações, irmãos, nós não estamos só. Você pode estar batalhando diante da tribulação, diante da angústia, diante da perseguição, diante da fome. Será que tem crente com fome, irmãos? Será que tem crente que passou o dia sem as 3 refeições? Café matinal, o almoço e a janta. Será que tem crente morrendo de fome, como tem alguns países aí afora? Será que você está nesta batalha? Será que é a batalha da nudez? Ô pastor, mas eu não estou não. Não estou não, mas a nudez fala da escassez de vestimenta. Tem gente, irmão, que só tem uma roupa ou talvez 4 roupas para vir aos cultos. Vem para o culto hoje e quando mesmo espera, chega em casa, já lava, bota no varal para enxugar, para vir para o próximo culto. E no tempo desse, irmão, que nós estamos ainda com chuva, enxugar roupa, só a misericórdia de Jeová. Mas eu não sei se você está na batalha de escassez de roupa, ou da escassez de, quem sabe até mesmo de sapato, de sandália para vir ao culto. Quem sabe o seu sapato ou sandália, quando você se ajoelha e quando alguém olha, já tem um buraco. De tanto você gastar. Andar para cima e para baixo, no trabalho, para a igreja. E eu lembro de mim que uma vez eu estava com um sapato desse jeito. Eu estava com um sapato desse jeito e não deixava de ir para o culto não, irmão. Ia para o culto, dobrava o meu joelho e quem sentava na frente, aí já via lá o buraco. Agora quando chovia, aí pronto. Inundava tudo, os neguinhos ficavam tudo boiando e tudo enxilhadinho. Mas eu não deixava de ir para a igreja não. Tem crente que hoje, se tivesse, não vou para a igreja perder o sapato, está nessa precariedade toda. Eu já fui para a igreja, irmão, com a minha sandália arrebentada. A sandália havaiana, que é boa, que quando quebra aquela partezinha de baixo. Tem gente, eu acho que tem gente que ainda faz isso. Aí pega, fura, bota um prego lá, dá para andar. E eu já fui para a igreja com sandália desse jeito. Não deixei de ir para a igreja. Eu estava na batalha da nudez, né? Faltando roupa, faltando sandália, sapato, mas não deixei de vir à casa de Deus e nem tampouco peguei o meu Jesus diante desta batalha. Mas tem gente que só por uma coisinha dessa, aí já não quer vir mais. Tem gente que só porque fez uma refeição do dia, vou mais não para o culto hoje, eu só fiz uma refeição do dia. Você foi presenteado. E tem gente que não fez nenhuma refeição do dia. Tinha dia que eu só fazia uma refeição, mas eu estava no culto, eu estava adorando a Deus. As velhas brigando uma com outra, engolindo uma outra porque não tinha comida, mas eu estava na igreja. Era o estômago doendo por falta de comida, mas eu na igreja. Era batalhando, mas não deixei de vir à casa de Deus. E eu estou aqui, ainda servindo aquele que vive e que reina para todo sempre. Mas no versículo 38 e 39, os versículos 38 e 39 apontam ainda para algumas batalhas da vida. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem
eu vou agora fraquejar na batalha por causa do irmão ou da irmã A ou B. Não. Veja que o texto diz aqui: nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Meus irmãos, não é ninguém que pode lhe afastar do amor de Deus em Cristo Jesus. Você está batalhando, você está pelejando. A sua vida não é sombra constantemente, não. Vai vir batalha, vai vir luta, vai vir peleja. Vai ter crente que vai fazer cara feia para você. Vai ter crente que vai lhe ver mesmo assim e vai se fazer miséria e não vai lhe dar a paz do Senhor. Agora, se você está firmado no seu irmão ou na sua irmã, aí você fraqueja nas batalhas. Mas se você estiver firmado, fincado, enraizado em Jesus Cristo de Nazaré, isso aí para você é nada. Você não liga e você prossegue a caminhada para Canaã celestial, dizendo: caminhando eu vou para Canaã, e vai-se embora. Não olha para ninguém, porque o seu objetivo é chegar na Canaã celestial, onde Jesus tem preparado morada para cada um de nós. Mas, irmãos, mesmo que as batalhas sempre surjam no nosso viver aqui no dia a dia, a gente precisa estar certos, convictos de que as batalhas não são para sempre. Nenhuma batalha é para sempre. Glória a Deus. E eu lembro da minha pessoa, que quando eu estava em algumas batalhas, eu ficava perguntando a Jesus: quando é que vai acabar isso? Quando é que vai acabar esta peleja? Quando é que vai acabar esta luta? Quando é que vai acabar esta batalha, Jesus? Quando é, Jesus, que eu vou descansar um pouquinho? Meus irmãos, as batalhas vêm para nos aprimorar. As batalhas vêm para nos amadurecer. As batalhas vêm para a gente ficar mais firme naquele que pode fazer o impossível acontecer no nosso viver. Então, a gente precisa ter isto em mente. Segura a criança, irmãos, para não atrapalhar, por favor, senão eu perco o fio da meada. Então, as lutas vêm, as batalhas vêm para que a gente fique firmado em Cristo, para que a gente não fique cambaleando. Porque se não houver lutas, se a gente não passar por provas, se a gente não passar por tribulação, como vamos amadurecer? Como vamos crescer? Como vamos ter estrutura para aguentar as contrariedades da vida? É preciso elas virem. Ninguém quer ir para uma batalha, mas infelizmente a gente, eu digo infelizmente porque dói na gente, mas elas vêm para nos aperfeiçoar. Elas vêm para nos fazer chegar mais perto de Deus, para conversar mais com o Senhor. Elas vêm para que a gente possa vir mais para a casa de Deus, adorar o Senhor, bendizer a Deus, glorificar diante das batalhas que a gente está a viver. O que não pode é a gente, irmão, arregar, na linguagem chula do povo aí afora. Não pode a gente voltar atrás. Em Hebreus está escrito que aquele que recua, o Senhor não tem prazer desta vida. Então não recue diante das batalhas. Não recue diante das lutas da vida. Fique firme, como dizia o saudoso pastor Neco. Firme e avante. Firme e avante. Cada dia a gente vai matando leão, matando urso e matando glórias da vida. Mas tudo isto com a ajuda bendita daquele que vive e reina para todo sempre. Meus irmãos, neste versículo 15 ainda tem algo interessante para nós. Neste versículo 15 está escrito o seguinte: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto mais pelejaram contra os filisteus. Eu quero ficar com esta parte ainda do versículo 15. E tanto pelejaram
contra os filisteus, que Davi se cansou. E tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. Irmãos, Davi era um homem experiente. Antes ele não era. Quando foi para aquela batalha, peleja contra Golias, Davi não tinha experiência de lutar, de vestir armadura para ir à peleja. Ele era um jovem experiente. Mas com o passar dos dias, a cada peleja, ele foi amadurecendo. Ele foi adquirindo experiência. Ele foi adquirindo prudência. Ele foi adquirindo estratégia para vencer as batalhas do dia a dia. Mas chegou um momento na vida de Davi que tanto pelejou nesta batalha aqui, que ele se cansou. Olha, irmãos, toda vez que eu leio esse versículo, ou alguém lê este versículo, eu me lembro do pastor Neto, nosso presidente de saudosa memória. Se não me foge a memória, foi a última reunião que ele participou conosco, se não me foge a memória. E todos sentados após o momento devocional, oração, louvor, ele leu a palavra, justamente esta, e quando ele leu este versículo, e chegou nesta parte, que Davi se cansou, no meu íntimo veio uma mensagem. Eu chamava ele de chefe. Ele me chamava de chefe também, de maneira assim, amigável. Eu disse na minha mente, o chefe está cansado. Meu Deus, isso na minha mente é isso. Só foi esse versículo que veio na minha mente. O chefe está cansado. Alguma coisa vai acontecer aí na exposição da palavra. E ele expôs a palavra. Com poucos dias, o pastor, ele foi hospitalizado. E não ficou mais entre nós. Ele foi recolhido às mansões celestiais. E toda vez que eu leio esse versículo, repito, eu me lembro dele. Davi pelejou tanto contra os filisteus nesta batalha, que ele se cansou. Irmãos, tem batalha que a gente peleja, mas não se cansa. Mas tem batalha que a gente peleja, luta e chega a se cansar. E Davi sentiu isto na sua pele, neste momento aqui, nesta peleja, dentre tantas que ele teve, a única que a Bíblia frisa que ele se cansou foi esta aqui. E tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. Meus irmãos, chega um momento na nossa vida em que a gente cansa. Nós somos humanos. Observe o vocábulo tanto, fala de intensidade. Este vocábulo tanto fala de intensidade. Ele pelejou com todas as forças que tinham. Quem sabe como se fosse a sua última batalha aqui na terra. E Davi realmente deu tudo o que tinha. Todo o gás que ele tinha, ele deu naquela peleja, naquela batalha contra os filisteus. Mas ele acabou se cansando. Repito, tem momentos na nossa vida aqui na terra que a gente cansa. Batalhamos tanto, lutamos tanto, enfrentamos tantas adversidades, enfrentamos tantas oposições, tantas contrariedades, que a gente chega a cansar. Por que a gente cansa? Porque a gente é humano. A gente não está revestido de um corpo transformado, não. O nosso corpo ainda é carnal. E a gente cansa, irmão. A gente olha assim, meu Deus, eu estou cansado. Estou cansado de lutar. Estou cansado de pelejar. Jesus, essa luta está demais. Essa batalha está ferrenha. Jesus, tem misericórdia, porque eu estou cansado ou cansada de batalhar. Mas, irmãos, tem duas traduções que eu coloquei aqui no material. A Nova Bíblia Viva diz: a luta foi tão intensa, olha só, a luta foi tão intensa que Davi começou a perder as forças, por estar muito cansado. E vocês sabem que eles pelejavam com espada, e espada era pesada. Agora imagine 1 hora de batalha, 1 hora somente de batalha. Imagine com a espada aqui,
um matando o outro, se livrando, se esquivando para não ser atingido pelo opositor. E ele aqui, pá, pá. E a Nova Bíblia Viva é clara quando diz: a luta foi tão intensa que ele começou a perder as forças. E o salmista, uma certa feita, escrevendo os salmos, ele disse: sou como um homem sem forças. Sou como um homem sem forças. Meus queridos e amados irmãos, observe bem que a nossa vida aqui na terra, ela é boa, porque estamos com Cristo e em Cristo. A gente sente a presença de Deus, Ele nos alegra, Ele nos dá revelações, Ele nos fortalece, Ele nos anima, Ele nos encoraja. Mas diante de uma batalha intensa, a gente começa a ficar meio fraquinho. Cadê a água para poder ir refrigerando o nosso organismo? Cadê um alimento para a gente recobrar um pouco da força? Cadê o descanso para a gente recobrar? Não tem descanso, não tem água. Tem que dar tudo, todo o gás que vem naquela batalha para ser vencedor. E a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor. Você está com Cristo, você tem Cristo, e em Cristo você é mais do que vencedor. Você pode ficar assim como um homem sem forças, como o salmista diz. Você pode até mesmo estar perdendo a sua força por estar muito cansado. Mas tem um detalhe ainda. Tem um detalhe aqui em Isaías 40, versículos 28 a 31, que diz que o Deus a quem nós servimos, Ele não se cansa e nem se fadiga. Você se cansa, você se fatiga, mas o seu Deus, Ele não se cansa e nem se fadiga de jeito nenhum. O Deus a quem você serve, Ele não cochila. Tem crente que no culto cochila, fica cochilando, pegando peixe, abre o olho e pega o peixe. E agora eu estou me lembrando de um irmão numa escola bíblica. Eu nem sei se ele vai assistir ou se está assistindo. Mas esse irmão, ele é professor da escola bíblica. Estava lá ele sentado na sala de aula com os seus alunos. Quando menos espera, o que é que acontece? Ele cochila, ele sentado, e os alunos sentados, e ele aqui ó, cochilou não sei quantos minutos. Em tudo que ele cochilou, ele se despertou. Aí disse: onde era mesmo que nós estávamos? E os alunos disseram: o senhor cochilou, a gente lhe acompanhou também. Dormiu o professor e dormiu os alunos no dia de escola bíblica. Mas o Deus a quem você serve não cochila não, Ele não dorme não. Os olhos dele, diz a Bíblia, que são como chamas de fogo, são ardentes, nada escapa do olhar de Jeová. Se o inimigo quiser lhe ferir por trás, o olhar de Jeová é penetrante, é ardente, contempla e lhe livra, e lhe protege. Se vier pela direita ou a esquerda, da mesma forma, se vier pela frente, da mesma forma, Ele está pronto para lhe proteger e para lhe guardar. Mas observe, irmãos, que você pode cansar. Isso é natural. Você se cansa. E como é que você se cansa? Sem vontade de vir para os cultos. Sem vontade de vir para os cultos. Acontece alguma coisa no transcorrer da sua vida, uma batalha vem no seu viver, e naquela batalha que você tem, aí você começa a ficar cansadinho, a ficar cansadinha, e quando começa a ficar cansadinho, vou para o culto hoje não. A batalha é espiritual, a batalha não é física, a batalha é espiritual. Aí você começa a se cansar e começa: eu não vou para o culto hoje não, hoje eu não vou para o culto não, hoje eu não vou ao culto. E quando chega um outro dia de culto, eu não vou hoje não. Aí vem um outro dia, eu não vou hoje não. Quando menos espera, você está um crente desigrejado, um crente que não tem um local para congregar, um crente que fica em casa, e aí você pode fazer o seu devocional. É errado? Não, você está fazendo o seu devocional. Mas biblicamente, pela doutrina da igreja,
na teologia chamada como eclesiologia, você está fora. Porque quem é crente, quem tem que estar reunido na casa de Deus. É só olhar o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. É só você ver ali que você vai ver que a igreja estava reunida. Olhando as epístolas, você vai ver que a necessidade do crente estar reunido. Hebreus 10:25, não deixando de congregar, como é costume de alguns. A batalha foi grande para alguns, ficaram tão cansadinhos que deixaram de se reunir. E naquela época ainda não tinha nem templo cristão. Nem tinha, mas tinha sinagoga, tinha outros templos. Mas hoje nós temos templo, irmãos. Hoje nós temos um tempo para congregar, para se reunir, para adorar a Deus. Nós temos um tempo aqui para bendizer a Deus. Então, diante das batalhas, da peleja da vida, não desanime por causa do cansaço. Venha para a casa do Senhor. Venha adorar o Senhor. Venha bendizer o Senhor. Venha dizer que Deus é grande e venha buscar refúgio naquele que vive e que reina para todo sempre. Meus amados e queridos irmãos, as batalhas vêm e deixam a gente cansadinho, deixam a gente fraquejando. Mas Jesus é a sua força, Jesus é a sua fortaleza, Jesus é o seu ânimo, Jesus é o seu guardião, Jesus é a sua torre forte, Jesus é a sua proteção, Jesus é o seu redentor, Jesus é o seu protetor, Jesus é a sua força, Jesus é a sua graça, Jesus é a sua cura, Jesus é o seu favor, Jesus é a sua herança da face da terra. Então você não pode de jeito nenhum ficar em casa. A luta pode ser grande, a peleja pode ser demais, você pode até se cansar, mas você não pode parar. Venha com força para a casa de Deus. Venha buscar o Senhor. Venha buscar força. Venha buscar socorro. Venha buscar refúgio. Venha buscar esperança naquele que vive e que reina para todo sempre, o nosso Deus eterno e poderoso. Então aqui Isaías diz que ele dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se você está cansadinho, cansadinha, o Senhor ele vai vigorar a sua alma. Ele vai dar vigor a você. Ele vai renovar as suas forças. Ele vai pegar no seu braço como o enfermeiro faz. Ele vem com uma injeção. Talvez você não goste de injeção, mas esta injeção você vai gostar, porque é Jesus que vai dar, figuradamente falando. Aí Jesus vem com uma injeção e aplica no seu braço. É uma injeção de ânimo, é uma injeção de força, é uma injeção de esperança, é uma injeção de fortaleza. Ele vai dar essa injeção para você se renovar e poder continuar caminhando para chegar nas mansões celestiais. Mesmo dando tudo isto, a gente vai poder contar com a ajuda de Deus. E finalmente, meus irmãos, no versículo de número 17 diz: porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. O que isto quer dizer? Quer dizer, meus amados irmãos, que Deus levanta socorristas em nosso favor. Deus levanta socorristas em nosso favor. Quando a gente mais está esperando, quando a gente parece que vai querer largar a cruz, aí Jeová vai e levanta socorristas na nossa vida. Socorristas para nos ajudar. Em outras traduções diz que esse socorrista ele é visto como um defensor, como um auxiliador, como um acudidor. E olha, meus amados irmãos, a nossa vida na terra, por mais que a gente esteja em peleja variada, Jeová levanta pessoas para nos socorrer. É só olhar para Jesus quando estava carregando o madeiro para ir ser crucificado.
Jesus tinha apanhado, na minha expressão, que nem doido. Açoites e mais açoites, bofetadas no rosto, cuspida, despiram Jesus, deixaram ali cheio de vergonha. Jesus apanhou demais, mas Jesus estava numa peleja, Jesus estava numa batalha, e aquela batalha ia redundar na salvação da raça humana. Foi por isso que Jesus, ele não recuou. Jesus sofreu, Jesus se transfigurou, ficando irreconhecível diante de tanta coisa que levou, mas ele não recuou. Ele disse: eu vou até o fim, eu vou para o Calvário, morrer em prol de Silvio, em prol daqueles que vão estar congregando lá em Campos Frios, quando Campos Frios ainda nem existia. Mas ele, Jesus, ele tem uma visão do futuro. Ele alcançou a gente aqui, o adorando e o bendizendo. Quando ele carregava a cruz, quem sabe, fraquinho, talvez nem chegasse vivo lá no Calvário. Mas chamaram um certo Simão Cirineu, chamaram-no para carregar a cruz no lugar de Jesus. Aquele homem foi um socorrista de Deus para ajudar Jesus no seu dia a dia, no seu batalhar, nas batalhas da vida, nas pelejas da vida. Deus vai levantar socorristas para lhe auxiliar. Deus vai levantar socorristas para estar do seu lado, para estar do seu lado e dizer: meu irmão, minha irmã, eu estou com você. Conte comigo. Eu posso não ter dinheiro, eu posso não ter bens, mas o que eu tenho é o que você tem. E o que é que você tem que eu tenho? A gente tem Jesus. A gente tem Jesus que pode fazer tudo na nossa vida. E aí você vai caminhando para o céu juntamente com aquele irmão. Meus queridos amados irmãos, fiquemos com esta palavra de Deus nesta noite, sabendo que nas batalhas da vida, Deus sempre vai levantar socorristas para nos auxiliar. Meus irmãos, vamos ficar em pé agora. Vamos ficar em pé. Vamos orar pelo nosso irmão que está ali passando mal na galeria. O esposo da irmã Helena, ele está ali passando mal, mas ele tem problema de pressão baixa, certo? Então, ele já está melhorzinho, irmão, aí. Já está melhorzinho. O problema dele